Olá, que bom ter companhia aqui no Júris 360 Lab. Bem-vindos. Olá, um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar no informativo de Jurisprudência 849 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É de 13 de maio de 2025. Isso aí, material recente. Exato. A nossa ideia aqui é destrinchar um pouco essas decisões, né? Extrair o que tem de mais importante. Vamos lá. Neste primeiro bloco, a gente separou 4 julgados. Um sobre prescrição contra a fazenda pública. Tema sempre quente. Sim. Outro, bem interessante, sobre área de preservação permanente, as APPs, em hidrelétricas mais antigas. Esse a gente vai detalhar mais. Certo. Questão ambiental relevante. Depois, um de direito bancário, sobre juros no sistema de financiamento imobiliário, o SFI. Ah, capitalização de juros, né? Sempre polêmico. Isso. E para fechar, um tema assim super delicado e atual: retificação de registro civil para constar gênero neutro. Esse também vamos aprofundar. Um tema fundamental sobre direitos da personalidade. Com certeza. Bom, vamos começar então com o primeiro. Prescrição. É o aginte no RESP 2036-964 lá do Rio. Certo. A discussão era sobre a interrupção da prescrição quando se entra com um protesto judicial contra a fazenda pública. A dúvida era, beleza, interrompeu, mas quando é que o prazo começa a contar de novo? Pois é, e o STJ precisou, digamos, botar ordem na casa. Havia uma certa divergência, né, entre as turmas sobre como interpretar o decreto 20.910, que é antigo, de 32. E qual foi a definição final? Então, a Corte Especial bateu o martelo. O prazo prescricional interrompido pelo protesto, ele recomeça a correr sim, pela metade. Mas o ponto-chave é quando. Não é da data em que a ação de protesto foi ajuizada, como alguns defendiam. É a partir do último ato processual válido dentro daquele processo de protesto. Ah, entendi. Então pode ser bem depois do ajuizamento, dependendo do andamento do processo de protesto. Exatamente. Isso deu uma uniformizada no entendimento. Pacificou a questão, né? Alinhou as interpretações. Traz mais segurança jurídica, né? Fica mais claro para todo mundo qual o marco temporal exato. Sem dúvida. Previsibilidade é fundamental. Agora, vamos mergulhar naquele tema ambiental que promete. O RESP 2.141.730, de São Paulo. APP em volta de reservatórios de hidrelétricas antigas, aquelas construídas antes da MP de 2001. Isso. A discussão toda gira em torno do artigo 62 do novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. A grande questão era, esse artigo 62, ele criou uma nova regra de APP para esses reservatórios antigos? Uma faixa diferente? Ou ele só veio para regularizar, tipo, anistiar aquelas ocupações humanas que já existiam antes de julho de 2008? Qual foi a linha do STJ? Foi mais para proteger o ambiente ou para regularizar o que já estava lá? Olha, o STJ adotou uma interpretação bem restritiva do artigo 62. Foi mais na linha de que ele não criou uma nova APP. E o que isso significa na prática, então? Na prática, o STJ disse o seguinte: a regra geral para definir a APP desses reservatórios continua sendo a que está lá na licença ambiental original do empreendimento. Isso está no artigo 4º do Código Florestal. Ok, a licença original é a que manda. De 22 de julho de 2008. Ah, então ele só olha para o passado, para aquela foto de 2008. Perfeito. Só para aquilo que já existia dentro da faixa que tecnicamente deveria ser APP, mas já estava ocupada. Ele não diminui a APP para o futuro, sabe? E também não abre brecha para novas ocupações nessas faixas. Entendi. Então, se a área não estava ocupada antes de 2008, ou para qualquer nova construção, o que vale é a APP definida na licença ambiental original, que geralmente é uma faixa maior, né? Exatamente isso. A interpretação busca preservar a proteção ambiental que foi definida lá atrás, na origem, mas, ao mesmo tempo, tenta resolver a situação daquelas pessoas que já estavam estabelecidas há muito tempo, antes dessa discussão toda do novo código. É um equilíbrio delicado, né? Entre a proteção ambiental e as situações consolidadas. Isso deve ter um impacto enorme para quem tem propriedade nessas áreas e para o planejamento urbano e rural. Com certeza. Define o que pode e o que não pode ser feito daqui para frente nessas margens de reservatórios. Mudando completamente de assunto agora. Direito bancário. O RESP 2086.650 de Minas Gerais. A pergunta era direta. Nos contratos do Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI,
Pode ter capitalização de juros mensal ou com qualquer periodicidade menor que um ano? E a resposta do STJ foi um não bem claro. Mesmo que estivesse lá escrito no contrato assinado pelas partes, prevendo a capitalização mensal. Nossa! Mesmo com previsão contratual? Por quê? O tribunal fez uma distinção crucial. O SFI, que tem a sua lei própria, a 9.514 de 97, não é a mesma coisa que o Sistema Financeiro Nacional, o SFN. São regimes diferentes. Ok, são sistemas distintos. Isso. E aí vem o pulo do gato. A lei do SFI até permite a capitalização de juros. Ela fala em capitalização. Só que ela não diz com que frequência essa capitalização pode ocorrer. Mensal? Anual? Ela é silente nesse ponto. Ah, E como não existe na lei específica do SFI uma autorização legal expressa para capitalização inferior à anual, diferente do que aconteceu no SFN, onde uma medida provisória permitiu isso expressamente, o STJ disse, bom, então vale a regra geral. e qual é a regra geral nesse caso? A regra geral mais antiga, lá da Lei da Usura, o Decreto 22.626 de 1933. E essa lei só permite capitalização anual. Então, a ausência de uma autorização explícita na lei do SFI para periodicidade menor que anual fez com que a regra mais antiga e restritiva prevalecesse, mesmo contra o contrato? Exatamente. Mesmo com um acordo entre as partes. Isso deve ter pego muitas instituições que operam no SFI um pouco de surpresa, imagino. Imagino que sim. Mostra a força da lei e a necessidade de autorização legislativa expressa para certas práticas, né? E especialmente quando se compara com outros sistemas como o SFN. Precisamente. A interpretação foi bem legalista desse ponto. Para fechar este bloco, vamos falar com um pouco mais de calma daquele tema de direitos da personalidade. Foi julgada em segredo de justiça, mas a tese é pública e muito importante. A possibilidade de retificar o registro civil para incluir gênero neutro. Uma decisão de enorme significado, sem dúvida. O STJ reconheceu essa possibilidade. E o detalhe, mesmo sem existir uma lei específica no Brasil tratando de gênero neutro. Mas como assim? Geralmente, a falta de lei é um obstáculo grande para esse tipo de pedido no judiciário, não? Como o tribunal superou isso? Foi o ponto central da argumentação. O STJ se baseou principalmente na dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da nossa Constituição, e no direito à autodeterminação de gênero. Esses direitos foram vistos como parte daquela cláusula geral de proteção da personalidade, que está lá no artigo 12 do Código Civil. Entendi a base principiológica, mas e a lacuna da lei? Não pode ser um impedimento para o exercício de um direito fundamental como esse. Eles usaram a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, e também o Código de Processo Civil, que dizem que o juiz não pode se eximir de decidir alegando lacuna ou obscuridade na lei. Ah, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Exato. E o raciocínio foi mais ou menos assim. Se o próprio STJ e o STF já reconhecem o direito à retificação de nome e gênero no registro civil para pessoas transgêneras binárias, ou seja, que se identificam como homem ou mulher com base nesses mesmos princípios de dignidade e autodeterminação, não haveria um motivo jurídico razoável para negar esse mesmo direito a pessoas não binárias. Faz sentido. A lógica é estender a proteção, né? Isso. A identidade de gênero delas também precisa ser respeitada como expressão da sua dignidade, da sua autonomia. Então aplicou-se a mesma lógica por analogia e com base nos princípios constitucionais e nos direitos da personalidade. A falta da lei foi suprida pela interpretação constitucional e sistêmica. É o judiciário dando uma resposta a demandas sociais complexas, né? Que às vezes o legislativo demora mais para regulamentar. A decisão busca dar visibilidade, respeito. Exatamente. Evitar a marginalização dessas pessoas, garantir que o registro civil reflita, na medida do possível, a identidade autopercebida, que é como a identidade de gênero é vista hoje. É uma questão de adequação do registro à realidade da pessoa para garantir sua dignidade. Essas 4 decisões do informativo 849 mostram bem isso, né? O STJ transitando entre regras técnicas bem específicas, como a da prescrição ou dos juros, e temas que tocam em direitos fundamentais e na própria evolução da sociedade, como a questão ambiental e a do gênero. Sem dúvida. E levanta aquela reflexão constante sobre o papel do judiciário, né?
Até onde vai a interpretação para preencher essas lacunas legislativas em temas tão sensíveis e com tanto impacto na vida das pessoas? Fica a reflexão, com certeza. Bom, exploramos bastante coisa neste primeiro bloco. Foi bem produtivo. Agradecemos muito a quem nos acompanhou até aqui nesta análise e esperamos reencontrar todo mundo no próximo bloco para continuar essa conversa. Até lá. Oi, pessoal! Seguindo aqui com a nossa análise, né? Vamos para o próximo bloco do informativo 849 do STJ. Vamos começar então com o direito empresarial. É o RESP 2.047.758. Sabe aquela situação que tira o sono de muito empresário? O ex-empregado sai, vai para a concorrência e leva cliente junto. A dúvida é: isso é concorrência desleal depois que o contrato acabou? Exato. O STJ, olha, ele delimitou bem isso aí. Durante o contrato, sim, é visto como concorrência desleal, né? Está lá no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial. Viola aquele dever de lealdade da CLT. Ah, o dever de fidelidade. Isso, fidelidade, artigo 482. Mas assim, acabou o contrato, a regra geral muda. Aí, em tese, não é mais ilícito. A não ser, claro, que tenha uma cláusula específica, né, de não concorrência ou alguma outra vedação legal ou contratual mesmo. Ah, tipo uma cláusula no contrato mesmo dizendo não pode para concorrência por X tempo. Exatamente. Uma cláusula válida, claro. Senão, o que vale é a livre iniciativa. Agora tem aquele ponto que você levantou. Sim, e o conhecimento técnico, a expertise que a pessoa levou, o know-how. Então aí é diferente. O segredo industrial, informação confidencial da empresa, aquela estratégica mesmo. E isso sim continua protegido, tem lei para isso, a Lei de Propriedade Industrial, até a LGPD ajuda a proteger. Ok, isso continua sigiloso. Continua. Agora, a expertise geral, o saber fazer, a habilidade que o profissional ganhou com a experiência, bom, isso é dele, né? Faz parte do patrimônio pessoal e profissional dele. Pode usar livremente. Entendi. Então, para a empresa se proteger depois do fim do contrato, o negócio é pensar nessas cláusulas de não concorrência. Mas tem que ser com cuidado, claro, porque elas têm limites legais bem rígidos para serem válidas, né? Não pode simplesmente impedir a pessoa de trabalhar. Pois é, tem que ser bem redigida. Limitada no tempo, no espaço, na atividade e, geralmente, exige uma compensação financeira para valer. Não é simples. Certo. Bom, mudando um pouco de área agora. Processo civil. É o RESP 2.186.037, lá do Amazonas. Situação: o juiz de ofício corrige o valor da causa. Acha que a parte colocou um valor baixo demais. A parte não concorda. Cabe agravo de instrumento na hora dessa decisão? Olha, o STJ entendeu que não. Essa decisão específica que corrige o valor da causa de ofício, lá do 292, parágrafo 3º do CPC, ela não está no rol do artigo 1015, sabe? Aquele rol que, em regra, é taxativo para o agravo de instrumento. Não tá na lista. Não está na lista. E mesmo se a gente pensar naquela tese da taxatividade mitigada, lembra? Do tema 988 do STJ, que permite agravo em algumas outras situações urgentes. Sim, quando tem urgência, né? Isso. Mesmo assim, o STJ entendeu que nesse caso aqui não caberia, porque falta o requisito da urgência. Não tem aquele prejuízo imediato, irreparável, sabe, que justifique interromper o processo para recorrer agora só por causa do valor da causa. Entendi. Quer dizer, a parte que discordou da correção do valor vai ter que esperar, né? E aí discute isso lá na frente, talvez na apelação. Exatamente. Guarda o argumento para usar como preliminar no recurso de apelação, conforme o artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. A questão não se perde, só é discutida em outro momento. Não é como uma decisão sobre justiça gratuita, por exemplo. Não, a decisão sobre gratuidade de justiça, o próprio artigo 1015, no inciso V, já prevê expressamente o cabimento do agravo. Aí é diferente. Para o valor da causa, a regra é esperar. Ah, tá claro. Agora vamos entrar em recuperação judicial.
um tema sempre complexo, né? RSP 2.138.916 do Rio Grande do Sul. Pensa assim, uma empresa teve uma RJ, conseguiu encerrar, mas tempos depois a situação apertou de novo e ela precisou pedir uma segunda RJ. Acontece. Pois é. Aí aparece um credor com um crédito que nasceu antes da primeira RJ, mas só agora, na segunda, ele foi habilitado, por algum motivo. A pergunta chegou no STJ foi: como atualiza esse valor? A correção monetária e os juros vão até a data do pedido da segunda RJ? Então, essa é uma questão interessante mesmo, e o STJ definiu que não. A atualização desse crédito específico, que já existia lá na época da primeira RJ, ela para na data do pedido da primeira recuperação judicial. Ah, para lá atrás, mesmo ele só tendo sido habilitado agora. Exatamente. O fundamento principal está no artigo 9º, inciso 2º da Lei 11.101. A lógica toda é manter a isonomia, a paridade, sabe? Entre todos os credores que estavam sujeitos àquela primeira recuperação judicial. Entendi, para tratar todo mundo daquela safra de credores da mesma forma. Isso. Os créditos deles foram, digamos, fotografados e equalizados naquela data lá atrás para poderem deliberar sobre o plano da primeira RJ e receber conforme o que foi aprovado lá. Mesmo esse credor que, por algum motivo, não participou ativamente da primeira RJ, ele sofre os efeitos daquele plano. Tem até um precedente importante sobre isso, o RESP 1655-705. Então, o valor dele atualizado só até a data da primeira RJ entra agora na segunda RJ para ter o tratamento que foi dado aos créditos da primeira. Exatamente. Ele vai seguir o destino que o plano da primeira RJ determinou para os créditos daquela classe, só que agora dentro do contexto da segunda recuperação. É uma forma de garantir essa paridade mesmo com essa sucessão de recuperações. Faz sentido, busca um tratamento igualitário, né? Mesmo nesse cenário mais complicado. E para fechar esse bloco, mais uma de recuperação judicial, um agravo interno no RESP 1969340, de São Paulo. Aqui a situação é a seguinte: o plano de recuperação foi rejeitado na Assembleia de Credores. Um credor específico, ou um grupo pequeno, que detinha a maioria dos créditos numa classe, votou contra e impediu a aprovação. A pergunta é: o juiz pode, mesmo assim, passar por cima dessa rejeição e homologar o plano, alegando que o voto desse credor majoritário foi abusivo? Olha, essa possibilidade existe sim, é o famoso crackdown judicial, né? Que está previsto lá no artigo 58, parágrafo 1º da Lei 11.101. O juiz pode, em tese, aprovar o plano mesmo sem o quórum na Assembleia. Mas, assim, isso é muito, muito excepcional, é uma medida drástica. E o que o STJ diz sobre quando pode fazer isso? O STJ tem uma jurisprudência bem consolidada de que só pode flexibilizar esses requisitos legais do crackdown em situações excepcionalíssimas mesmo. E principalmente exige prova robusta, concreta, de que o voto do credor que rejeitou foi um abuso de direito. E o que seria um abuso de direito nesse contexto? Não basta só ser um maior credor e votar contra porque não gostou do plano? Não, de jeito nenhum. Simplesmente ter a maioria e votar contra exercendo o direito de voto para proteger o próprio crédito, isso por si só não é abuso. E nesse caso específico aí do aginte no RESP 196.340... Sim, o que aconteceu nesse caso? Foi considerado abuso? Não foi. O STJ manteve a decisão que considerou o voto legítimo. E por quê? Porque o credor que votou contra apresentou justificativas bem fortes. Ele apontou que o plano impunha um sacrifício excessivo ao crédito dele, que tinha ilegalidades no plano, e isso já tinha sido até reconhecido nas instâncias ordinárias, e, o que é mais grave, levantou sérios indícios de fraude e desvio patrimonial pelas próprias empresas em recuperação. Nossa! Tinha até suspeita de fraude. Sim, inclusive com menção a investigações criminais em andamento. Então veja bem, o credor não votou contra do nada. Ele tinha motivos concretos e graves para rejeitar o plano. Nesse cenário, o STJ entendeu que não houve abuso. Puto, né? Não pode ser usado para validar qualquer coisa, especialmente se tem indício de ilegalidade ou má-fé. Exatamente. O princípio da preservação da empresa é fundamental, mas ele não é um cheque em branco. Ele não pode servir para convalidar ilegalidades
ou para impor um sacrifício desproporcional e injustificado aos credores, ainda mais quando há suspeitas tão graves pairando sobre a gestão da recuperanda. Fica bem claro, então, que analisar se um voto foi abusivo exige olhar muito além do percentual do crédito. Tem que investigar os motivos, as justificativas, o contexto todo. Sem dúvida. A análise é bem mais profunda. Tem que ver se a rejeição tem fundamento, se busca proteger um direito legítimo do credor, ou se é apenas uma manobra para obter vantagem indevida ou para prejudicar a recuperação sem motivo razoável. Mas essa análise do juiz sobre o abuso de direito do credor não corre um risco de o judiciário acabar interferindo demais na vontade dos credores, que são quem, no fim das contas, vai receber ou não o pagamento? É um ponto delicado, e o STJ tem consciência disso. Por isso, a insistência na excepcionalidade, na necessidade de prova concreta do abuso. A intervenção judicial não é para substituir a decisão negocial dos credores sobre aceitar ou não um plano, mas sim para coibir um exercício claramente abusivo do direito de voto, aquele que extrapola os limites da boa-fé e da função social do crédito e do processo recuperacional. É um equilíbrio tênue. Um equilíbrio bem difícil de achar, imagino. Com certeza, exige muita prudência do julgador. Perfeito. Esclareceu bastante esses pontos complexos, hein? Bom, a gente se vê então no próximo bloco. Olá! Estamos de volta, continuando nossa conversa sobre o informativo 849 do STJ, aquele de 13 de maio de 2025. Isso aí. Neste bloco, a gente vai mergulhar nos próximos 4 julgados das turmas criminais. Vamos lá? Vamos lá. Então, para começar, um tema de processo penal que deu o que falar. Agravo regimental no RMS 72.002, lá de Goiás, julgado pela 5ª turma. Ah, sim. Aquele da multa por abandono de processo. Exato. O artigo 265 do CPP, que previa essa multa, foi revogado em 2023, né? A grande questão era, e quem foi multado antes dessa revogação? A lei nova ajuda? E a resposta do STJ foi não, né? Isso, o destaque foi bem direto. A lei número 14.752 de 2023, que revogou a multa por abandono de processo do artigo 265 do CPP, não retroage para isentar penalidades impostas sob a legislação anterior. E o racional por trás disso, assim, é a natureza da multa. O STJ entendeu que ela tinha um caráter mais processual do que penal material, sabe? Entendi. Não era uma pena criminal propriamente dita. Exatamente. E norma processual segue aquela regra, né? O tempus regit actum. A lei que vale é a do momento do ato. Ah, claro. Então, se a multa foi aplicada lá atrás quando a lei permitia, é um ato jurídico perfeito. A lei nova não pode simplesmente apagar isso. O próprio STJ já tinha essa linha e até o STF, antes da revogação, já tinha dito que a multa era constitucional. Faz sentido. Traz uma segurança, né? O que foi feito sobre a lei da época em geral fica valendo. Bom, seguindo então. Próximo caso. Habeas Corpus 896-306, de Santa Catarina, agora da 6ª turma. Aqui a discussão foi sobre busca pessoal e entrada em domicílio. A base era só o testemunho policial, mas, e aqui está o ponto, os policiais tinham câmeras corporais. Certo, as bodycams? Só que as imagens ou não foram consideradas ou nem foram geradas direito. E o destaque, olha, é bem forte. Qual foi? Nos casos de inconsistência da narrativa policial, a pouca importância atribuída às gravações e o expressivo déficit de confiabilidade dos testemunhos policiais resultam na ilegalidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio do réu. Esse caso chamou a atenção pelas contradições mesmo, né? A versão inicial falava em fuga, descrevia o lugar como apartamento abandonado. Mas era o quarto do réu mesmo. Exato. E as câmeras, que poderiam, talvez, esclarecer tudo isso, foram deixadas de lado ou nem gravaram direito. E o relatório do delegado também apontou problemas, não foi? Sim, mencionou falta de documentos sobre a autorização para entrar. Então ficou claro que o Estado, que tem um ônus, né, não conseguiu provar que a ação foi legal. Daí a ilegalidade. Mas isso é interessante porque reforça o papel da tecnologia, das câmeras, como um controle da ação policial, né? E questiona um pouco aquela ideia de que o testemunho policial por si só sempre basta. Exatamente. A ausência ou descaso com as gravações, junto com as outras inconsistências, minou a versão oficial.
levou à conclusão de que as provas eram ilícitas. Agora, um outro HC da sexta turma, o 915.025 de São Paulo. E esse toca num ponto bem delicado: alegação de violência policial para obter confissão. Ah, sim. A famosa confissão informal que leva à apreensão de drogas. Isso, e o destaque também é muito claro. Sendo verossímil a narrativa de maus tratos apresentada pelo acusado, mormente, quando o laudo pericial certifica a ocorrência de lesão corporal no réu, deve-se declarar ilícita a sua confissão informal e, por derivação, todas as provas dela decorrentes. E ainda reforça, o ônus de provar a legalidade é do Estado. Olha, os detalhes desse caso são cruciais. O réu, desde a audiência de custódia, já falava da agressão, consistentemente. E tinha prova física, né? Tinha. Laudo pericial confirmando lesão, um dedo quebrado, se não me engano. E aí vinha a confissão gravada em vídeo. Que poderia ser a prova da legalidade, mas... Mas as circunstâncias eram muito ruins, né? Local escuro, o réu numa situação claramente vulnerável, e a filmagem pegou só a confissão. Não mostrou a abordagem e a entrada na casa, nada antes. Meio seletivo. Pois é. Isso vai contra até princípios internacionais, como os princípios Mendes da ONU, que falam contra essas conversas informais forçadas. O Estado tinha que provar que não houve coação, que foi tudo voluntário. Não provou. E aí? E aí, com a alegação verossímil de tortura, mais o laudo, a confissão foi considerada ilícita. E tudo que veio depois dela, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, caiu junto. As drogas apreendidas, por exemplo. Fica o recado sobre investigar a fundo alegações de tortura e a consequência drástica de obter prova por meio ilegal. O ônus é sempre do Estado. Para fechar esse bloco, um caso um pouco diferente, porque corre em segredo de justiça, mas também da sexta turma. Envolve processo penal. Certo? O tema é usar informação que veio de outro país como ponto de partida, como notícia crimes, para uma investigação aqui no Brasil. A dúvida era se a validade da prova brasileira dependeria da cadeia de custódia daquela informação estrangeira inicial. E qual foi a posição do STJ? Não compromete a validade das provas colhidas em território nacional, produzidas sobre o devido processo legal. Explica melhor pra gente essa notícia crimes nesse contexto. Claro. Notícia crimes é basicamente a notícia do crime. A informação inicial que faz a polícia começar a investigar, sabe? Nesse caso específico, a informação parece ter vindo de autoridades do Reino Unido, uma investigação sobre uma rede de exploração infantil que teria ramificações aqui no Brasil. Certo. Essa informação inicial, vinda de fora, serviu só para isso. Para dar o start, foi a notícia crimes. O ponto-chave é entender que toda a produção de provas que realmente fundamentou a condenação aconteceu aqui, no Brasil, seguindo a nossa lei. Então a investigação mesmo foi brasileira. Inteira. Teve inquérito da Polícia Federal, teve pedido de busca e apreensão do Ministério Público Federal, teve autorização de um juiz brasileiro, o mandado foi cumprido por policiais brasileiros. E a perícia? Perícia nos equipamentos apreendidos feita por peritos federais brasileiros. A condenação se baseou nessas provas. Provas nacionais, colhidas sob o devido processo legal daqui. Entendi. Por isso, aquela discussão sobre a cadeia de custódia da informação inicial lá do Reino Unido se torna irrelevante para a validade das provas que condenaram o réu aqui. A informação inicial não foi usada como prova no processo brasileiro, entende? Foi só o estopim. A cooperação internacional é super válida para começar, mas a prova que vale mesmo para condenar aqui tem que ser produzida ou validada segundo as nossas regras. Perfeito. Fica bem clara a distinção, então. Uma coisa é a faísca, a notícia que vem de fora. Outra, bem diferente, é a prova robusta produzida aqui dentro, com controle judicial, seguindo a lei brasileira. Bom, e com isso a gente encerra mais este bloco. Vimos decisões importantes sobre validade de prova, limites da ação do Estado, direitos fundamentais, muita coisa, né? Com certeza. Temas essenciais do processo penal. Fica aí a reflexão. Com tantas nuances sobre como a prova surge e como ela é validada, qual o desafio constante para garantir que a busca pela verdade não atropele a legalidade. Curtiu essa nossa conversa? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e a gente se encontra na próxima para continuar desvendando o Informativo 849. Até lá! Até a próxima. Olá!
seguimos aqui na nossa análise do informativo 849 do STJ. E olha, ele é bem extenso mesmo, né? Bastante. Estamos agora no penúltimo bloco já. Exato. E neste bloco a gente vai dar uma olhada em temas um pouco diferentes, né? Isso, vamos focar naqueles temas que foram afetados para julgamento pelo rito dos repetitivos. Ah, legal. Ou seja, são aquelas discussões importantes, né, que o STJ puxa para si para definir um entendimento único. Exatamente, uma tese que vai valer para todos os casos parecidos no Brasil todo. E que bom que a gente vai falar disso, porque, bom, ainda não tem a decisão final, mas já dá para saber o que vem por aí, né? Perfeito. A ideia não é, assim, aprofundar horrores, porque a tese ainda vai ser firmada. Mas é muito importante já conhecer essas controvérsias que logo, logo vão ter uma definição do tribunal. Vamos dar uma olhada, então? Vamos sim. Começando pelo direito penal com o tema 1337. Ele foi afetado lá nos recursos especiais de Minas Gerais, relatados pelo ministro Rogério Chieti Cruz. Uhum. A questão central aqui, olha, é definir se cabe fixar uma reparação mínima por danos morais coletivos, veja bem, em condenações por tráfico de drogas. Danos morais coletivos por tráfico. Interessante. E tem mais. Se a resposta for sim, se couber essa reparação, aí vem a segunda pergunta. Esse dano à coletividade, ele é presumido? Tipo, aconteceu o tráfico, o dano tá lá, é o dano in re ipsa? Ou não? Precisa ter prova específica no processo. Nossa, isso é complexo, hein? Porque o dano social do tráfico é meio óbvio, mas provar e quantificar num processo penal individual é um desafio. Exatamente. É uma discussão bem relevante sobre o alcance da responsabilidade penal, né? Bom, saindo do penal e indo para o processo civil. Certo. Tema 1338. Esse veio lá do Amapá, nos recursos especiais relatados pelo ministro Og Sarnades, na Corte Especial. Aqui a discussão é bem prática, do dia a dia do fórum mesmo. A Corte Especial vai definir se antes de fazer a citação por edital, sabe, aquela publicação? Sei, quando não se acha o réu. Isso. Se antes disso é obrigatório mesmo esgotassem todas as tentativas de localizar o réu. Mandar ofício para tudo quanto é cadastro de órgão público, concessionária de serviço, como manda lá o artigo 256, parágrafo 3º do CPC. E o que seria esgotar, né? Onde para essa busca? Imagina o trabalho em alguns casos para provar que realmente tentou de tudo. Pois é, qual o limite entre garantir a ampla defesa, a busca pelo réu e também, né, a eficiência do processo? É esse equilíbrio que a corte vai tentar definir. Vai impactar muito a rotina. Faz sentido. Bom, mudando de área de novo, vamos para o direito tributário. Tema 1339. Vamos lá. Recursos especiais do Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Relatoria do ministro Gurgel de Faria, na primeira sessão. A briga aqui é sobre PIS e COFINS. Ah, tributário. Sempre complexo. Especificamente no regime monofásico, aquele dos combustíveis, sabe? Que o tributo é pago lá na frente, na refinaria ou na importação. Sim, para simplificar a cadeia. Exato. A dúvida é se o comerciante varejista, o posto de gasolina, por exemplo, que está nesse regime, se ele tem direito de manter créditos de PIS/COFINS. Manter créditos, mesmo estando no monofásico? Essa é a questão. E o debate é sobre um período específico, entre a vigência da Lei Complementar 192, de 2022, e o final daquele ano. Ou uma visão alternativa até setembro de 2022, fim da noventena de outra lei, a 194. Enfim, é sobre o alcance dessas mudanças legislativas recentes. Entendi. Afeta um setor bem importante da economia. E, para fechar esse bloco de temas afetados? Para fechar, temos o tema 1340. Esse mistura direito do consumidor com direito da saúde. Veio de São Paulo, Minas, relatoria do ministro João Otávio de Noronha, na segunda sessão. Saúde e consumidor. O que está em jogo? O ponto aqui é analisar se é ou não aquela cláusula de plano de saúde que proíbe a internação domiciliar, o famoso home care, como uma alternativa para a internação no hospital. Nossa, isso é muito sensível. Toca na vida de muita gente, né? Que precisa de cuidado em casa. Demais. A análise vai ser feita pensando na lei dos planos de saúde. O STJ vai ter que dizer se essa proibição no contrato é válida ou se é uma prática abusiva contra o paciente, o consumidor, né? Considerando as necessidades e as alternativas de tratamento que existem hoje. Exatamente. Fica aí a expectativa por essa definição. Bom,
Então, esses foram os temas afetados que a gente trouxe hoje. Temas quentes, né? Penal, processo, tributário, consumidor e saúde. Sem dúvida. São discussões com impacto enorme, por isso foram escolhidas para esse rito especial dos repetitivos. É fundamental ficar de olho no que o STJ vai decidir. Com certeza. As teses que saírem daí vão guiar muitos julgamentos e trazer, espera-se, mais segurança jurídica, né? Exato. Então ficamos por aqui neste bloco, voltamos logo mais com o último segmento da nossa análise do informativo 849. Até lá. Curtiu essa análise? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos. Até a próxima! Olá! Chegamos à nossa conversa final sobre o informativo 849 do STJ, de 13 de maio de 2025. Olá. E hoje o foco são as afetações, né? Exato. São 5 temas bem novos que o STJ selecionou para julgar como recursos repetitivos. É bom a gente ficar de olho nisso, sabe? Com certeza. Porque logo mais teremos teses vinculantes sobre eles. Isso. Hoje a ideia é dar uma passada rápida só para entender o que está em jogo em cada um. Perfeito? Vamos lá. Bom, começando então pelo tema 1341. Ele veio de 2 recursos especiais lá de São Paulo, o 2.168.455 e o 2.168.454. Ah, sim. Esse é de direito previdenciário. A pergunta é assim: um filho maior de idade, mas inválido, que já recebe um benefício previdenciário, ele pode acumular esse benefício com a pensão por morte do pai ou da mãe? Olha, essa questão é bem delicada, né? O ponto central vai ser definir o que configura a dependência econômica nesse caso. Mesmo ele já tendo uma renda. Exato. Será que a invalidez por si só justifica o acúmulo? Ou a pensão é só para substituir a renda que o pai ou mãe provia? Isso toca na própria finalidade do benefício. Entendi. Uma definição importante para a segurança financeira dessas pessoas, né? Sem dúvida. Impacta diretamente quem está numa situação de vulnerabilidade. Ok. Saindo da Previdência, vamos para o direito tributário com o tema 1342. Esse também veio de São Paulo. RESPs 2.191.479 e 2.191.694. Certo. Contribuição previdenciária. Isso. A discussão aqui é sobre a remuneração paga aos aprendizes, aquele contrato do artigo 428 da CLT. Essa grana entra na base de cálculo da contribuição da empresa? Ah, contribuição patronal. Sim, e não só ela, mas também adicionais como o GIORAT, que é do risco ambiental, e as contribuições para terceiros, tipo Sistema S, Senai, SESC. Pois é. Essa decisão mexe direto no bolso das empresas, né? Principalmente as que contratam aprendizes. Uhum. Definir se essa remuneração tem natureza salarial para esse fim, e isso afeta o custo da contratação. E, claro, afeta o financiamento da seguridade e dessas entidades importantes para a formação profissional. É um equilíbrio delicado mesmo, entre incentivar a aprendizagem e garantir a grana para esses sistemas. Exatamente. Bom, seguindo. Agora um tema que afeta o dia a dia de muita gente. Direito do consumidor. Tema 1343. Veio lá do Mato Grosso do Sul, no RESP 2.147.209. Ah, isso é sobre rotulagem de alimentos, não é? Do glúten. Isso mesmo. A Corte Especial vai decidir se nas embalagens de industrializados com glúten basta colocar aquele aviso "contém glúten". Ou se precisa ser mais direto, mais enfático, tipo "contém glúten, o glúten é prejudicial à saúde dos doentes celíacos". Entendi. É o debate sobre o nível de detalhe da informação, né? Para proteger quem tem restrição, como os celíacos. Exato. Por um lado, a clareza total para quem precisa muito dessa informação para a saúde. Por outro, tem o argumento de que o rótulo tem que ser objetivo, né? Para não poluir demais com o texto. Qual informação é suficiente sem complicar demais, né? Pois é. O equilíbrio entre informar e ser prático na embalagem. Certo. Agora vamos para o direito administrativo. Tema 1344. Esse juntou 6 recursos especiais do Maranhão. O primeiro é o RESP 2.171.764. Ok. O RV de servidores. Isso. Lembra daquela limitação de tempo para o pagamento das diferenças de URV que o STF definiu no tema 5? Lembro sim. A limitação temporal. Então, a questão é,
Essa limitação pode ser aplicada já na execução da sentença, mesmo que ninguém tenha falado disso lá atrás, na fase de conhecimento do processo? Questão técnica importante, isso mexe com a coisa julgada, né? Exato. Quer dizer, a decisão ficou final sem essa limitação. Aí depois, na hora de pagar a conta, pode aplicar uma tese do STF que surgiu depois? É uma tensão aí entre a segurança jurídica da decisão que já existe e a aplicação das teses vinculantes. Bem colocado. Uma questão delicada sobre a força da decisão final. E para fechar, o último tema afetado. Tema 1345. Veio de São Paulo, RESPs 2160946 e 2161438. Processo civil agora. Sim, a pergunta é bem direta. Citação em ação civil feita por aplicativo de mensagem, tipo WhatsApp ou rede social, é válida? Ah, essa é a modernidade batendo na porta do judiciário com força, né? Totalmente. A citação é um ato super importante, né? É o chamado para o réu se defender. Usar um app de mensagem é ágil, claro, mas como garantir que foi a pessoa certa que recebeu? Que ela realmente ficou ciente, que não teve fraude? A segurança jurídica fica em xeque, né? Fica. Validar isso sem um critério muito claro pode gerar muita discussão sobre nulidade depois. É modernizar versus garantir o devido processo legal. Complexo. Bom, então esses foram os 5 temas que o STJ acabou de afetar para julgar como repetitivos. São discussões, assim, bem atuais e que vão gerar teses importantes logo logo. Com certeza. Vale muito a pena a gente acompanhar como isso vai se desenrolar. Fica a reflexão, né? Sim. Como é que o tribunal vai conseguir equilibrar as regras que a gente já tem, muitas delas pensadas para outra realidade, com essas novas tecnologias, novas dinâmicas sociais, ao decidir coisas tão impactantes? É o grande desafio. Bom, agradecemos demais a companhia de todos nessa análise aqui pelo canal Juris 360 Lab. Isso aí. Não esqueçam de se inscrever, curtir o conteúdo para ficar por dentro das próximas atualizações e, claro, dos resultados desses julgamentos importantes. Até a próxima! Até mais.